é o comportamento humano. E para a gente ter uma noção, o melhor item de segurança do carro é o homem, certo? E o elemento mais inseguro também da via é o homem. Então, dentro desse paradoxo, a gente quer chamar atenção, né? E também para talvez quebrar um pouco daquele estigma de que a guarda apenas atua na repressão. Nós queremos humanizar o trânsito, né? Porque se nós formos ver o espaço público e o espaço privado, é uma coisa bem interessante. Porque no espaço público nós temos regras que devem ser respeitadas. No espaço privado nós impomos as nossas regras lá em casa. O problema é que o veículo ele é um elemento híbrido. Ele é algo privado que está flutuando em um espaço público. Então às vezes nós levamos toda essa carga ideológica que nós temos de estar apressado, de não dar a vez, de passar por cima, seja lá o que for, para a rua. Então cada um acaba falando uma linguagem e acaba que ninguém consegue se comunicar, né? Então a gente está trazendo isso. Nós vamos fazer todo um cronograma e até me disponho, junto com o Vilmar, em trazer para vocês o cronograma que nós estamos montando, né? Nós vamos mostrar também para os supervisores todo o material que estamos criando, que vai desde o ensino superior até a educação básica com pré-escolas, que é um projeto que eu e o Vilmar a gente está encabeçando aqui. E é isso. Em termos gerais, a gente quer trabalhar o fator humano, que é o fator preponderante para a violência no trânsito, para a violência viária. Ô Vilmar, e quais seriam as ideias iniciais que já estão no papel que vocês pretendem aplicá-la desenvolver nesse projeto? Sim, a gente está com algumas palestras agendadas com alguns órgãos que têm esse envolvimento com o trânsito, como o Hospital Zambuja, algumas empresas que trafegam com os seus caminhões aí pela cidade, tentar alcançar essas pessoas para a gente mostrar que a responsabilidade de um trânsito seguro não é só de responsabilidade do poder público, mas sim de cada pessoa, para cada um poder fazer a diferença nesse trânsito. E tentar também se aproximar, que nem o Cunha falou ali, da pré-escola. A gente também está com alguns projetos para trabalhar com os pais, tentar conseguir um tempinho nas reuniões de pais para tentar falar com os pais sobre a importância de usar um equipamento de segurança para as crianças, a importância de dar o exemplo quando está dentro do carro, para a criança olhar para aquilo, para que no futuro ela também se espelhe num condutor melhor, seja um condutor melhor para o futuro, né? E estamos trabalhando, buscando trabalhar essa conscientização do homem no trânsito, porque a gente precisa dessa ajuda, porque o poder público não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, né? E quando as pessoas tomam essa consciência de fazer um trânsito seguro, cada um assumindo essa responsabilidade para si, eu acredito que a gente vai deslumbrar um futuro bem melhor. Essa ideia, ela, embora, como vocês colocaram, tem todo o apoio da Secretaria, do Poder Público, mas ela surgiu, é um trabalho institucional, surgiu dentro desse planejamento, ou uma ideia que surgiu de vocês? Porque eu acho que com o Everton, que eu conversava ontem, parece que a área de vocês de formação vem da área da educação, né? Eu tenho formação em História e tenho pós-graduação em Planejamento e Gestão de Trânsito, e o meu amigo Vilmar, ele é formado em Letras, né? Então nós já temos esse tipo de pendão para a área educacional, né? O que facilitou é que o Valério, ele se mostrou totalmente disponível para aplicar, né? Então, o porquê nós queremos aplicar esse tipo de evento? Porque se a gente pegar os números, e os números não têm ideologia, no ano passado, em 2017, nós tivemos 23 mortes. Se a gente traçar um perfil e um filtro, nós vamos ver que um cidadão jovem, entre 18 e 27 anos, homem, que sai no final de semana, durante a noite, de motocicleta, ele responde por mais de 60% da mortalidade aqui em Brusque, envolvendo o trânsito. Então a gente sabe que é um coeficiente muito alto para uma cidade como o padrão de Brusque, e é aquela questão que a gente sempre apresenta nas palestras. Atualmente, aproximadamente de 50 a 40 mil pessoas morrem ao ano no Brasil. Se a gente reduzir esse número para uma morte, é suficiente? Daí eu instigo a plateia a questionar, e alguns dizem que não é o suficiente, a gente diminuiu para uma. Daí eu pergunto, mas e se for o seu pai ou se for você? Daí vai fazer toda a diferença. Então nós temos que levar até a zero, né? Não existe justificativa. Como eu pontuei, a vida é muito curta para ser pequena.
E se é o fator humano o determinante para isso, a gente tem que sair da zona de conforto, que há muito tempo o trânsito já deixou de ser uma zona de conforto, né? Que está muito desconfortável atuar no trânsito, e que a gente sabe que é a negociação. Se existem guerras por questões étnicas, por questões financeiras, econômicas, no Brasil, em Brusque, em todos os países que envolvam o trânsito, a gente vive uma guerra, e é uma guerra por espaço. Agora, do ponto de vista da cidade de Brusque, certamente, assim como o da Mota, eu, vocês e quem está nos ouvindo, é evidente que tem pessoas que têm uma condição melhor até de conhecer outras cidades. Então vamos a alguns exemplos aqui. Blumenau, Florianópolis, Itajaí, Balneário, enfim, é o que está mais próximo da gente, né? O trânsito também é um trânsito pesado, também é um trânsito complicado. Florianópolis mesmo, não preciso dizer, né? Beira-Mar Norte, aquela região ali, nos horários de pico, atravessar as duas pontes, tanto no sentido continente como no sentido ilha, é um exercício de paciência, é se fazer uma reflexão todo dia. Então, muitas vezes quem já está naquele trânsito, quem vive aquele trânsito, naturalmente que essa pessoa já está habituada àquilo, né? A pergunta, será que o motorista brusquense ainda não conseguiu se adaptar a determinados horários de pico? Eu vou dar um exemplo. Agora, com essas alterações que foram feitas lá na Santa Terezinha, o que a gente mais ouviu aqui, vocês certamente ouviram isso também, é o tempo que o cidadão leva de sair do trabalho dele, digamos. Eu ouvi de um empresário que trabalha lá em Dom Joaquim e que mora no Santa Terezinha. Ele disse que aqui da Havan até chegar nas proximidades lá do Stop Shop, ele falou em 45 minutos. Né? Eu tive esse problema também outro dia quando eu quis sair da cidade para ir para Itajaí. Foi esse mais ou menos o... Então a pergunta é, o nosso motorista, o motorista de Brusque, ele não está habituado com esse desconforto de encarar esse trânsito numa cidade que tem um número de veículos maior do que a própria população, assim, fazendo um comparativo? Um questionamento que eu sempre me faço é que um objeto, que é o veículo, que foi criado para nos manter em movimentos, é exatamente aquilo que está nos deixando parado. Então, talvez, historicamente, essa nossa dependência para um único modal, que é o veículo, ele está nos deixando parado exatamente. Porque a concepção de cidade, até alguns anos atrás, eram por setores. Existiam setores e bairros da cidade onde você deveria repousar, outro setor que era para lazer e outro para você trabalhar. E hoje em dia a logística da cidade ela já não comporta mais isso, exatamente por esses deslocamentos. Então hoje qual que seria uma cidade ideal? Pequenos deslocamentos que você poderia fazer por outros modais, como a bicicleta, né? Então o que a gente acaba percebendo... Transporte urbano, por exemplo. Transporte urbano. Mas o que acaba ocorrendo é que a cidade de Brusque ela tende a crescer verticalmente agora, né? Então, com isso, em espaços urbanos onde tinham famílias pequenas com alguns veículos, acabam ocorrendo a inserção de prédios com maior número de veículos. Cada família hoje em dia tem um número de 2 a 3 veículos, o que acaba sobrecarregando as vias, né? E a questão de demorar mais no tempo, ou se o condutor brusquense está preparado, é aquela questão que eu coloquei, é a zona de conforto. A pessoa está acostumada a passar em uma rua, ela vai passar naquela rua, né? Ela não procura talvez um pouco de orientação, até a gente pode puxar a nossa própria orelha, né? Talvez apontar alguns pontos que ele pode se deslocar para conseguir escoar aquele trânsito, caminhos alternativos, talvez seria uma saída. Mas só que eu cavo um pouco mais, talvez seja cultural, porque a nossa herança, lá no período militar, na nossa construção, até a nossa ideia de progresso é toda feita sobre rodas, né? Então a gente pode pegar até a questão do modal, aquela crise em relação ao abastecimento. A cidade parou. E ela parou por quê? Porque nós só sobrevivemos a partir de um único modal, que é o modal dos veículos. Certo? Não sei se o Vimar quer fazer um apontamento em relação a essa situação. Eu volto ao tema, né? Essa falta de, digamos, se é possível usar essa palavrinha, paciência, né? Em relação ao trânsito pesado nos momentos de trânsito pesado. E talvez
entrando nessa questão, Adelei, eu acho que é interessante também o trânsito pesado com a questão da cultura que o Cunha falou, principalmente porque aqui, e certamente... Da falta de costume de enfrentar esse tipo de trânsito, mas assim, querer sempre estar na frente, sempre, por exemplo, você não pode estacionar o carro e andar de pé para ir em algum lugar. Tem que estacionar na frente. Se não estacionar na frente, você não para. E se parar, para o carro no meio da pista para alguém descer, ou para em lugar que não pode para alguém descer. Achando que o pisca-alerta Aí, nesse exemplo, o pisca-alerta é o sinal eu tenho um filho que estuda no Consul. O colégio Consul é o maior exemplo disso, dessa... digamos assim, e não são pessoas simples, não, que não tiveram oportunidade de acessar uma universidade. É inerente à educação, a cultura é inerente à educação. São pessoas de alto nível, né? Pessoas que têm o intelectual bem apurado, ou seja, nasceram inteligentes e ganharam conhecimento, mas mesmo assim, quantas vezes eu passei ali e vi vocês multando. Onde é que eu estaciono meu carro? Lá perto do camelô. Porque eu sei que ali tem menos movimento, posso deixá-lo lá, desço com a minha filha e levo ela até o carro. Mas tem pessoas que querem ficar na frente da escola, certo? Em cima da faixa de pedestre da escola, aquela faixa de pedestre para as crianças passarem. De 90 graus que estaciona ao contrário. Então, quer dizer, vocês se deparam todos os dias com isso, né? Então esse é um exercício para vocês também de muitas vezes, que vocês são seres humanos também, encarar esse tipo de motorista, que sempre tem razão. Sim, essa situação até o motivo da gente também querer trabalhar nas escolas, tentar trabalhar com os pais, até porque essas crianças ali que estão sendo buscadas os pais nessa situação, que visão elas estão tendo do trânsito. Eu posso tudo, né? Nunca vai acontecer comigo quando o pai está no celular e é com ela dentro do carro. Será que é essa a visão que os pais querem passar para os filhos? Ou então aquela história, filho, eu nunca fiz isso, mas já ouvi de gente. Filho, coloca o cinto porque a polícia está ali na frente, ó. Então não está falando por conta da segurança da criança, mas pela multa que pode... Assim. Nós estamos querendo com esses projetos passar isso, né? Para os pais, conscienciar os pais, para ver qual é a visão que eles estão passando para os filhos deles também. Porque será que quem vai pagar o preço às vezes pode ser o filho dele no futuro como condutor, né? Ou se não, até por não utilizar um equipamento de segurança, não utilizar o cinto, só utilizar quando vê a presença de um guarda, um policial militar. Quando acontecer o acidente, ele não vai saber o momento que vai acontecer o acidente, e às vezes o filho pode também pagar o preço. A gente está querendo, através desses projetos, tentar alcançar o maior número possível de pais, né, de pessoas, para tentar conscientizar essas pessoas para fazer o correto, né? Não porque tem alguém fiscalizando, e sim porque é o certo a fazer, e é a segurança dele e dos familiares que estão em jogo ali, né, nessas situações. Hoje, não só com relação à guarda de trânsito, mas a gente vê em geral, assim, quando tem uma blitz da polícia militar, ou uma coisa assim, o motorista ele fica sempre na defensiva, né? Tem blitz ali na frente, mesmo que esteja tudo certo, tem blitz ali na frente, como algo que se fosse tá tudo certo com o teu carro, a documentação está em dia, teu filho está na cadeirinha, qual que é o problema de passar por uma blitz? Eu sinceramente, eu tenho um pouco de dificuldade de entender por que se pensa tanto na fiscalização como algo punitivo, algo que você sempre encara na defensiva, né? Que o motorista vai encarar sempre na defensiva, e vai muito da questão cultural mesmo, que se reforçou isso. Só um instantinho, Cunha. Eu vou fazer um intervalo comercial. São 9h36, 9h36. Daqui a pouco a gente volta na sequência, conversando aqui com o Rodrigo Vilmar Teixeira e o Everton William da Cunha, que são agentes de trânsito aqui de Brusque, e estão falando de um projeto que eles estão elaborando e vão colocar já em breve esse projeto à disposição da comunidade. Depois do intervalo a gente volta. Estamos conversando com o Rodrigo Vilmar Teixeira e o Everton William da Cunha. Quando vocês chegaram aqui, eu tratei de uma palavrinha chamada cordialidade, que é algo que no trânsito a gente observa pouco. E vou dar um exemplo. Eu morei muito tempo na 1º de Maio, ali nas proximidades do Senai. E quando eu precisava sair da minha rua, Pedro Noldim, para ir em direção ao bairro de Águas Claras, ou seja, eu teria que convergir para a esquerda, é um trabalho.
Aliás, eu penso que isso aí em qualquer via, né? Convergir para a esquerda é sempre uma dificuldade. Você tem alguém que pare o seu carro e dá uma vaga, tanto para quem vem num sentido contrário ou quem vem no mesmo sentido que você está, é uma dificuldade grande. É aquilo que o Alan falou ainda há pouco, né, Alan? Você disse que o cara quer parar o carro na frente, no portão da escola ou na frente da loja. Ele não pode andar um pouco. Ele não, ou seja, você também não pode parar o carro para esperar um pouco. Não. Mesmo que você vai acelerar o carro e lá na frente tem já uma fila parada por conta do trânsito. Mas parece que Quer ver uma coisa que acontece e o pessoal buzina e me xinga porque eu faço isso. Por exemplo, eu tô transitando, a Consul Carlos Renault, por exemplo, o horário de movimento é pesado, cara. Atravesso o sinaleiro ali do começo da Praça Barão de Chinebo. Quando eu chego lá na frente, lá perto do sinaleiro da Lemos, já tá fechando, falta 2 esquins para fechar o sinaleiro. E o trânsito lá na frente tá pesado. Eu penso, eu não vou ficar parado em cima da faixa de pedestre ou deixar a faixa um pouquinho mais estreita, né? Eu já paro, já seguro mesmo com o sinal verde. Porque tem gente que buzina, que me xinga, que não sei o quê. Primeiro que eu vou ficar pagando de idiota, né? É o tanção lá parado em cima da faixa de pedestre. Segundo, que é o crime de trânsito. E terceiro, respeito a quem tá ali querendo atravessar. Não. Que tem gente que para em cima da faixa de pedestre, mesmo fora de sinaleiro e tal. Por exemplo, um cruzamento de uma rua, parou em cima da faixa de pedestre para ver se o cruzamento se tem como atravessar. É cultural, não adianta. Vocês acham que o trânsito ele é o elemento que mais mostra realmente o que há dentro de selvagem no ser humano? Por mais preparado que ele seja, você pode ter doutor, professor, engenheiro, ou mesmo a pessoa mais simples que no trânsito se transforma. O trânsito ele mostra a selvageria do ser humano. A grande questão, né, que a gente vai visitar até Shakespeare, né, lá em Hamlet, ser ou não ser. A questão é a seguinte: quando a gente vai atrás no volante, a gente se transforma ou a gente age como realmente nós somos? Isso, essa é a pergunta. A questão é essa. Agora, eu às vezes me pergunto, por que quando nós estamos no carro, nós queremos vias de primeiro mundo e quando nós estamos como pedestres a gente não tem esse direito? Quando a gente fica esperando na faixa de pedestre, ninguém para, né? Então, eu acho que até a própria lei preconiza que o maior tem que cuidar do menor e o motorizado do não motorizado. E aqui é exatamente o oposto que ocorre, né? É claro, eu sei que sempre vai existir os 10% que devem estar pensando, mas só que tem pedestres que já entram na faixa, mas não tem problema. É que se você deixar de pensar que o importante é sempre ter razão e passar a usar esse teu ditado em vou preferir ser gentil do que sempre ter razão, a gente vai ter um trânsito mais humano, como você estava falando. Essa questão da igualdade, das relações horizontais que o trânsito preconiza, ela já é debatida há muito tempo por um sociólogo chamado Roberto da Mata, né, que ele trabalha no livro dele Pé na Tábua, que ele teve até um tempo atrás aqui em Itajaí, no Univale, que eu fui presenciar. Ele fala o seguinte: o que seria, por exemplo, um acidente de trânsito? Todas as vias são sinalizadas, então se todos respeitarem o que está de acordo com a lei, todos vão se entender. Mas só que existe um fatorzinho aí que é bem determinante, que é o fator humano, que é aquele tipo de pessoa que ele fura o sinal vermelho aqui para 100 metros esperar a fila que está no vermelho ali na frente, como vocês mesmos pontuaram. E uma outra perspectiva é a relação do respeito às leis, né? Porque a gente sabe que existe o certo e o errado. Na perspectiva da administração pública, como eu e o Vilmar estamos aqui representando, o certo é a aplicação e você assistir o que a lei preconiza. E o errado é você deixar de cumpri-la. Mas aqui em Brusque, no contexto geral, o que ocorre é que o brasileiro não tem a lei na ponta da língua, mas a desculpa para não cumpri-la, normalmente ele tem. Então é sempre os 5 minutinhos, só foi ali e deixa o pisca ligado, como você falou, né? Deixa o pisca ligado. A vaga de deficiente. A vaga de deficiente. Então o que ocorre? Entre o certo e o errado, existe uma linha fronteiriça que se chama contexto. E dentro do contexto, a gente introduziu que dentro desse contexto aqui é o jeitinho. Então ele pode... Nesse jeitinho, o errado não é tão errado assim. O guarda pode ser mais flexível, ele pode ser permissivo.
E o que eu gostaria de deixar bem claro, que você falou que muitos guardas atuam ali no cônsul, é que existe um ditado, né, lá o mexicano falou, que existem leis que são igual serpentes, que só atingem aos descalços, ou seja, as pessoas que não têm poder aquisitivo. E é exatamente o oposto. A guarda, ela recebe pancada de todos os lados, porque ela é impessoal. Ela tenta aplicar com os recursos mínimos que tem, né? Mas ela tenta fazer o melhor possível. E é exatamente isso que a gente tá querendo fazer. É a questão da humanização do trânsito, deixar os rótulos e etiquetas para outros setores. O que a gente quer é o contato olho no olho e para sentar e conversar, né? Porque talvez muita percepção equivocada que a guarda carregue ainda é por alguns erros pontuais que a gente quer deixar no passado. Vamos revisitá-los quando for preciso para melhorar o atendimento ao público, mas só que é tudo num contexto diferenciado. Quando você fala em erros do passado e cita a guarda, você tem algum exemplo de erro do passado que você acha que esse grupo que se encontra aí não pode repetir? Em relação à guarda, especificamente? Olha, talvez alguns exemplos, um exemplo específico que foi vinculado à questão até que passou no G1, do Papai Noel. Sim. Aquela exposição foi apenas unilateral, porque se nós formos pegar o que ocorreu após, foi feita uma lei específica para aí sim ter uma cobrança para a segurança do pessoal que faz aquele tipo de atividade, o que não existia, né? Então, essa foi uma exposição que poderia ser utilizada em detrimento até da própria guarda de trânsito, que na situação não foi feita, né? E que a gente traz e a gente quer trabalhar cotidianamente, que alguns exemplos ruins eles servem para que a longo prazo se torne um fruto positivo, né? E talvez as pessoas pegam de orelhada talvez uma informação e acabam repassando, né? E pegando até o gancho, né, em relação a isso, que a gente também está trabalhando nas redes sociais com a página da guarda, com algumas situações que apresentam um conflito social ali, a gente tenta colocar uma pincelada de humor, mas também com sobriedade, né? Então, eu vou passar a palavra para o Vilmar, mas só que sempre ressaltando que a gente também está na página de trânsito, na página da GTB, sempre também articulando essas questões. E a questão do Papai Noel em si é uma questão que a gente pode refletir e que até estamos pensando em fazer um projeto não um projeto, mas uma campanha educativa em relação exatamente a isso, ao Spizziníquel e até o próprio Papai Noel. Essa do Papai Noel foi o exemplo mais categórico, mais brilhante que poderia existir, que vocês levaram. Não sei, vocês já estavam na guarda de trânsito nessa época, não? Outro fato que eu lembro, assim, que foi quando não lembro se era o desfile de Natal ou um desfile estava sendo programado na Beira Rio, ainda na Beira Rio, foi bem no começo da guarda, assim, que aí foi fechada a Beira Rio para esse desfile acontecer e ficou um carro da frente que estava realizando alguns reparos ainda. Eu não lembro quem era o agente, ficou lá no local, mas o cara estava trabalhando. O serviço da prefeitura. A guarda foi lá e guinchou. Multou E guinchou. Pois é, e aí como trabalhar com isso, Vilmar? O carro é da prefeitura. Ele vai lá e estaciona no local que não é permitido, embora ele esteja trabalhando. Agora vamos lá, como é que o agente trabalha com essa situação, mais ou menos semelhante àquela do Papai Noel, né? Que multaram o Papai Noel, enfim, que isso valeu uma piada pro resto do ano e inclusive texto de G1 e UOL e etc. Como é que trabalha isso a guarda? Vocês trabalham com bom senso, muitas vezes, se é que pode chamar isso de bom senso, de chegar... É um funcionário da prefeitura, você chega para ele e diga, fulano, vamos dar exemplo a gente, né? Já que nós temos que oferecer o exemplo, vamos dar o exemplo nós. Dá para tirar o carro daí e botar mais ali, ou não pode? Enfim, como é que você trabalharia com isso, meu irmão? É porque para a lei não existe o bom senso, né? E como funcionários da prefeitura, eles sabem que tem que solicitar uma autorização, tem que estar com o local bem sinalizado, né? Até para evitar acidentes, né? A situação ali, que nem a situação do Papai Noel ali, serviu para a gente ter uma lei que estipula algumas coisas que tem que servir de segurança, porque colocar uma criança numa carroceria realmente é inseguro, né? Então eu acho que
que a situação do Papai Noel foi ruim para um lado, mas foi boa para outro em questão de segurança no trânsito, né? Porque a gente quer isso, a gente quer um ambiente no trânsito ali, aquele ambiente de conflito, um ambiente mais seguro. A parte do serviço, se é um serviço essencial, né? Que ele tem aquele giroflex, que é amarelo, né? Que é alguns setores da prefeitura que tem, que é o pessoal que trabalha com a eletricidade ali, eles têm livre parada. Mas se o veículo não está caracterizado para isso, ele não pode parar em qualquer lugar, até por causa da segurança do trânsito e a questão também da fluidez do trânsito, né? Assim como qualquer empresa, se ela precisar fazer alguma coisa, algum reparo ali que vai precisar usar a via pública, precisa ter uma autorização, o setor ali, ou da prefeitura, ou de qualquer outro órgão aí do poder público, ele tem que solicitar essa autorização. Para quê? Para que a gente chegue lá, veja se o local está bem sinalizado, né? Se tem toda a segurança, para que todos possam passar por ali de uma forma segura, para evitar transtornos depois, né? Para o próprio órgão da prefeitura ali, ou se não de outro órgão público, e para os usuários da via também. Bom, eu penso que a gente já pode deixar aqui o convite para vocês, numa outra oportunidade, de voltarem aqui e falarem das ações, especificamente das ações que serão implementadas. Não sei se essas ações já começaram ou tem uma data específica para começar, ou Cunha, existe... No início de setembro a gente vai começar a aplicação efetiva de todas essas atividades que a gente está planejando e que está sendo projetado agora. Beleza, então eu sugiro que na última semana de agosto vocês voltem aqui, já fica o convite feito, a gente vai com o Valdomiro aí agendar com vocês, para que aí sim comece a se divulgar essas ações, palestras, muito provavelmente vocês vão fazer aquela blitz de educativa, enfim, né? E saber como vai se processar esse trabalho, certo? Já fica o convite aqui. Eu agradeço ao Rodrigo Vilmar Teixeira e também ao Everton William da Cunha, que são agentes da Guarda de Trânsito e vieram aqui falar sobre esse trabalho que eles vão realizar, que estão projetando aí a partir desse mês de setembro, que vai ter aí uma Semana Nacional do Trânsito, mas que eles pretendem fazer um trabalho durante todo o mês. Muito obrigado, Vilmar. Obrigado por abrir essa oportunidade para a gente estar aqui. Cunha, obrigado. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui presente e também um abraço pro pessoal do CETRAN que está acompanhando a Rádio Cidade lá. Ok. São 9